Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Jerônimo foi resgatado e agora a Regina pede que, por favor, que ele se deite ali para ela conseguir tratar ali dos ferimentos dele. Ele diz que tá bom, que vai fazer isso agora mesmo e o Carlos fica ali lhe auxiliando, lhe ajudando a se deitar. A Regina se aproxima, tira um pouco da blusa dele ali e depois vê um rasgão da gota serena ali e diz a ele: ai Jerônimo, o que foi que fizeram com você? O Jerônimo gemendo ali a todo momento e diz a Regina que mesmo assim não está doendo mais e o Carlos diz a ele que mesmo assim ele tem que se cuidar. Jerônimo diz que tá bom e a Regina diz que por favor que ele diga a Manuela que traga para ela ali umas gases. Ele diz que tudo bem, que vai fazer isso agora mesmo. O Jerônimo em seguida, ao ficar sozinho com a Regina, ele diz que por favor eles têm que encontrar a Renata. Ela diz que sim, que eles têm que fazer isso, que ele não se preocupe, que eles vão conseguir encontrar ela o mais rápido possível. Ele fica calado e ela observando aquele monte de putucada ali que ele levou e diz que vendo da forma que ele está ali, ela para imaginar o quanto que a filha dela está sofrendo e o perigo que ela está correndo. O Jerônimo então pergunta se ela agora já sabe que a Renata que é a sua verdadeira filha. Ela diz que sim, que inclusive o Antônio já falou que ele já sabia ou pelo menos imaginava isso. Ele diz que sim e logo depois também até quer se emocionar, dizendo a ela que ela nem imagina o quanto que ele fica emocionado ao saber ali que a Renata é a verdadeira filha dela. Ela diz que ele nem imagina o quanto que isso foi emocionante para ela e que muito lindo em ver a reação dela da Renata logo depois que ela e o Gonçalo contou toda a verdade para ela. Ela continua ali muito feliz dizendo que elas se abraçaram e se encheram de beijos. Ele diz que nem pode imaginar e que ela nem imagina o quanto que ele gostaria de ter presenciado esse lindo momento. Ela diz que pode imaginar isso apesar que ainda eles não podem gritar ali aos quatro ventos do mundo que elas são mãe e filha. Jerônimo fica calado e ela continua dizendo que não pode fazer nada disso porque a Roberta ainda não sabe de nada. Jerônimo fica um pouco pensativo, mas começa a querer ficar com raiva e a Regina continua dizendo que a Roberta não pode nem saber disso ainda, que eles já sabem de tudo. O Jerônimo então começa a entrar num assunto com ela e diz que agora que ela mencionou a Roberta, ela tem que entender que alguém estava dando ali as informações, dizendo tudo ao Augusto que a Renata estava vindo para a cidade. Regina fica calada, muito pensativa também, e o Jerônimo decreta ali dizendo que ele tem certeza que isso foi a Roberta. Ela continua em silêncio e o Jerônimo diz que por favor ela tem que pedir que o Gonçalo venha ali e que ele, o Gonçalo, tem que obrigar a Roberta a dizer onde que a Renata está, porque ele tem certeza que ela, a Roberta, sabe onde a Renata está. Já lá com a Renata, ela agora está se acordando, logo depois que o Papafigo ali vai se aproximando dela e quase dando um beijo nela, ela se acorda a tempo que ele beije ela, se senta, ele fica até um pouco revoltado, mas depois ele sorri para ela e diz: bem-vindo a bordo, meu amor. Ela fica calada de início, não responde nada, um pouco assustada, e ele fica feito um papangu ali, olhando para a cara dela também sem dizer nada. Depois de um tempinho, a Renata pergunta a ele onde é que ela está. Ele então começa a gozar da cara dela e diz que ela está no barco dela e em alto mar. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela está no barco dela no Renascer e como ele não pôde fazer o vinho dela, então ele pensou em dar um barco para ela. A Renata começa a ficar indignada e pergunta a ele como assim, se ele trouxe ela para ali. Ele diz que sim, que trouxe ela e que tem que pedir desculpas a ela da maneira que ele trouxe ela, mas é porque ela não deixou para ele outra opção. Ela então vai se levantando dizendo que ela não quer ficar ali, ela tem que ir embora, só que ele puxa ela de volta e diz a ela que ela não vai para lugar nenhum e que acredita que ele não pode agradar ela em tudo, meu amor, e ela se revolta dizendo que ele não chame ela de meu amor. Ele fica revoltado com ela se levanta gritando, pedindo ajuda. Ele então pega ela fortemente, coloca ela de volta sentada e diz que ela não perca ali o tempo dela gritando, porque ali nesse barco só tem ele e ela e a tripulação, mas que na realidade toda a tripulação ali recebe ordem dele. Ela fica calada e ele continua ali dizendo a ela que então ela não se deu trabalho. Ela diz que ele é um desgraçado e pergunta se ele sabia e que ele na realidade é um desgraçado infeliz. Ele diz que ela espere um momento e que ele fez tudo isso para demonstrar o amor que ele sente por ela e que acredita que ele não merece esse tratamento. Ela continua dizendo que ele é uma das piores pessoas porque ele fez ela acreditar que ele gostava dela, que ele amava
amava ela, mas na realidade você não me ama, você não sabe nem o que é amor. O Augusto se revolta ainda mais com ela, grita com ela dizendo que ela não pode duvidar do amor dele porque ele sempre demonstrou isso para ela. Ela olha seriamente para ele e pergunta se por isso ele se envolveu com a irmã dela. Ele fica ali querendo sorrir e ela diz, então quer dizer que foi por isso que ele sumiu com o Jerônimo no dia do casamento. Ele diz a ela que ela espere um pouco aí porque com a irmã dela ele nunca esteve com ela e questão do Jerônimo, ela sabe muito bem que ele merecia, né? Ela diz que ele é um cínico, um mentiroso e que prefere estar morta a ficar ali com ele. A cena então volta lá para o Jerônimo, que olha para o Gonçalo e diz a ele que ele tem que pressionar a Roberta para que ela conte tudo o que ela sabe. Ele fica calado e ele continua dizendo que ele tem certeza que foi ela, a Roberta, quem disse tudo lá para o Augusto que a Renata vinha para a cidade. Eles ficam calados e o Jerônimo continua dizendo que Augusto não tinha como saber que a Renata vinha para ali. O Matias diz que também concorda com o Jerônimo. O Jerônimo continua dizendo que só está pedindo para que ele, o Gonçalo, fale com a Roberta porque ele não quer que ela, a Roberta, saiba que ele está vivo. A Regina concorda e o Jerônimo diz que se isso acontecesse, com certeza ela ia dizer isso ao Augusto e sem dúvidas iria colocar a Renata ainda mais em risco. A Regina continua dizendo que ele não pode falar com a Roberta de jeito nenhum porque ela não pode nem saber o que está acontecendo. A Adriana diz ao Gonçalo que a Roberta viu ela e a Renata saindo com as malas, mas por mais que ela não tinha certeza, ela podia imaginar que elas iam viajar, não é isso? Augusto diz que tudo bem, que eles não se preocupem, que ele tem razão e que ele vai fazer tudo o que ele está dizendo, vai entrar em contato com o Honório e com a Constância para que eles estejam ali ao lado da Roberta quando ele for falar com ela. O Jerônimo concorda e o Gonçalo continua dizendo que eles vão ajudar a pressionar a Roberta e aí sim eles vão ajudar ele a descobrir se ela está falando a verdade ou mentira. O Jerônimo continua dizendo para ele que a Roberta pode ser a única pessoa, a última tentativa talvez para que eles consigam descobrir onde que está a Renata e que a única pessoa que poderia pressionar ele nesse exato momento é ele, o Gonçalo. E o Gonçalo continua dizendo para ele que ele se tranquilize, que ele não precisa se preocupar, que é justamente ele vai seguir o que ele está falando, ele vai pressionar a Roberta e eles vão descobrir onde a Renata está. Regina continua dizendo que ela fica com muito medo porque acredita que tudo que está acontecendo com a Renata é parecido com o que aconteceu com o Jerônimo e que ela pode estar sofrendo muito na mão do Augusto. Jerônimo diz que enquanto todos eles achar que ele, o Jerônimo, está morto, para ela vai ser muito melhor, por isso que ele não pode tomar nenhuma atitude nem sair dali e que ninguém pode descobrir que ele ainda está vivo. E o Gonçalo diz que ele vai se adiantar para falar com o Honório e com a Constância para que eles possam pressionar a Roberta e de uma vez por todas eles descobrirem o mais rápido possível onde está a Renata. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda virá nos últimos capítulos de Quando Me Apaixono. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.